Olá a todos e sejam bem-vindos a esta nova aula de Literatura e Cultura Brasileira. Nesta aula vamos falar sobre o autor Érico Veríssimo, um dos autores, ou poderíamos dizer, o autor mais importante da literatura do Brasil, e particularmente vamos falar da sua obra Olhai os Lírios do Campo. Esta obra poderíamos dizer que está profundamente enraizada na cultura do Rio Grande do Sul. É por isso que não podemos deixar de lado a cultura gaúcha, a análise da cultura gaúcha, para compreendermos o contexto literário desta obra. Justamente, o Rio Grande do Sul é um estado brasileiro que é muito conhecido pela forte tradição gaúcha, que inclui, evidentemente, a música, as danças, a literatura oral e o modo de vida de campo. Esta identidade cultural confere um sabor, poderíamos dizer, regional muito especial à obra, que, apesar de tudo isto, dialoga com algumas questões que são universais da existência humana. Isto é, não fica somente com uma realidade histórica ou uma realidade regional, mas aborda justamente questões que são absolutamente universais e humanas. Então, a literatura de Veríssimo nasce desse ambiente cultural, mas, como já temos dito, não fica restrita a ela. Muito ao contrário, expande-se para refletir dilemas e também conflitos comuns a toda a humanidade, como, por exemplo, a busca pelo sentido, hum, a busca humana pela felicidade e também da justiça. Então vamos falar mais um pouco sobre a vida e obra de Érico Veríssimo. Este, este autor brasileiro nasce no ano 1905 e morre no ano 1975. Ele foi um dos maiores escritores brasileiros do século XX, como já temos dito, e representa o modernismo regionalista. Este autor nasce em Cruz Alta, particularmente no interior do Rio Grande do Sul, mas ela vive, estuda, trabalha em Porto Alegre, o que lhe dá uma visão muito ampla, tanto da vida interiorana quanto da vida urbana, da vida da cidade. Então, isto marca a sua produção literária, que justamente divide-se em três fases principais. Por um lado, temos uma fase urbana, uma frase que explora o cotidiano, também os conflitos sociais e psicológicos em ambientes urbanos. Temos também uma fase chamada de fase histórica, que reconstrói fatos e personagens históricos da região sul do Brasil. E para terminarmos, existe uma terceira fase que foi nomeada como fase política, onde existe uma crítica diretamente ao poder, mas também às injustiças e as dinâmicas políticas do Brasil. Particularmente, a obra Olhai os Lírios do Campo pertence à fase urbana e marca um ponto alto da carreira do autor, já que a narrativa desta obra combina não somente uma narrativa tradicionalista, mas uma narrativa que é envolvente, mas também é uma combinação com uma reflexão filosófica, como já temos dito. Mas o que é que acontece neste, nesta obra? Então, em, o romance gira
em torno da vida de Eugênio Fontes. Esta personagem era uma personagem jovem, de profissão médico, que era uma pessoa muito ambiciosa. Poderíamos dizer que ele foi uma pessoa simples, mas ao mesmo tempo muito ambiciosa. E vemos esta ambição justamente no seu desejo de ascender socialmente. Esta personagem enfrenta dilemas muito complexos, já que sacrifica amores, sacrifica valores e também poderíamos dizer que sacrifica a sua própria felicidade para entrar nessa élite social da cidade na qual ela queria entrar. Então, a narrativa, a obra em geral, fala-nos, ou poderíamos dizer que acompanha a sua evolução interior, também os conflitos entre o que existe normalmente numa vida onde existe o sucesso profissional e um vazio emocional. E também esta obra mostra uma profunda busca por um sentido profundo para a vida, neste caso do Eugênio Fontes. O título do livro, Olhai os lírios do campo, foi inspirado no Sermão da Montanha. Remete à ideia de viver com simplicidade, mas confiando na providência, confiando em Deus e valorizando o essencial. Isto, evidentemente, é muito contrário ao consumismo ou à ideia de felicidade que tinha a personagem principal, Eugênio Fontes. Esta personagem tão superficial, também poderíamos dizer que vê esta realidade ao seu redor. Isto é, a pessoa transforma-se no que existe no seu redor. Mas vamos pensar um pouco quais são os temas centrais da obra, dado que esta é uma das obras mais ricas. Por um lado, poderíamos dizer que Olhei os Lírios do Campo tem um lado bastante satírico, mas ao mesmo tempo aborda temas muito profundos, como poderiam ser o autoconhecimento, já que Eugênio passa por um processo de descoberta pessoal. Ele aprende a reconhecer as suas falhas e também o que ela verdadeiramente quer, isto é, quais são os seus objetivos, o que é que ela quer da vida. Por outro lado, outro dos temas abordados é o materialismo e a superficialidade. Nesta obra existe uma forte crítica à sociedade brasileira da época, mas que perfeitamente poderia ser a sociedade brasileira ou a sociedade mundial em geral, onde as pessoas valorizam muito mais a aparência, o status, do que a essência ou também a autenticidade das pessoas. Então, isto leva a personagem, mas também o leitor, a ter uma dualidade entre o conceito de ter e o conceito de ser. Este conflito entre possuir bens e status versus viver de acordo com valores éticos e emocionais verdadeiros é um dos pontos essenciais da obra. Com isto, queremos dizer que Eugênio tem de decidir entre o que ela tem de ser e o que ela quer ser na sua vida. O que é que ela tem de fazer para ser feliz? Ela tem somente de ter reconhecimento social ou ao mesmo tempo ela tem de, ela tem de buscar a sua felicidade pessoal? Então, esta discussão entre dimensão pessoal e dimensão social
é justamente um dos pontos de conflito da obra. Por outro lado, este texto fala-nos sobre a importância da empatia, do respeito ao outro e da coerência entre o que fazemos e o que dizemos, isto é, entre as ações e as palavras. Então, ao falarmos da obra, Olhai os lírios do campo, não estamos simplesmente a falar de um romance de algumas páginas, onde poderíamos dizer que, como no romantismo, existe somente uma busca pela intriga, uma busca pela, pela arte como arte mesmo, mas ao mesmo tempo poderíamos dizer que esta obra coloca a personagem principal, mas também o leitor, numa discussão constante sobre o que é a verdadeira felicidade. É como é que esta poderia ser alcançada. Vamos tentar compreender agora um bocadinho sobre o contexto histórico desta obra, porque, como sabemos, nenhuma obra pode ser completamente separada do seu contexto. Esta obra foi escrita no final da década de 1920, que era um período turbulento para o Brasil e também para o mundo. No Brasil, o governo de Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo, como já vimos, como já estudamos em outras aulas. O Estado Novo durou desde o ano 1937 até o ano 1945. Este Estado Novo foi, evidentemente, um regime autoritário, muito marcado pela censura, também pela repressão política e, particularmente, pela centralização do poder. Esta, poderíamos dizer que esta realidade inf- influenciou diretamente a literatura da época, que muitas vezes precisava usar simbolismos ou críticas indiretas para falar das injustiças, sociais, mas também políticas. Além disso, não podemos esquecer hum, a influência que o sul do Brasil recebia dos imigrantes europeus, particularmente de alemães, italianos e também imigrantes poloneses, que contribuíram para a diversidade cultural, económica e social da região. É justamente este mosaico cultural que é uma das características do cenário de Veríssimo, já que este autor reflete nas suas narrativas as diferentes tensões e os desafios da convivência daquela pessoa que é local com aquela pessoa que está a chegar justamente ao sul do país. O Ler os Lírios do Campo é particularmente rica como obra, dado que existe uma forte intertextualidade e também uma presença muito importante de diálogos entre textos, diálogos intertextuais. Por exemplo, já o título O Leão e os Lírios do Campo é uma referência clara ao Sermão da Montanha. É um texto bíblico, como já temos dito, que orienta a vida baseada na fé, na simplicidade e no desapego. Esta, esta intertextualidade aqui confere à obra uma dimensão filosófica e espiritual, mas também convida o leitor a refletir sobre valores fundamentais. Além disso, a obra dialoga com a literatura de, por exemplo, Graciliano Ramos, que foi um autor que, como já conhecemos, explorou os dilemas humanos e sociais do Brasil, particularmente a pobreza e a violência no Nordeste. Então,
enquanto Graciliano Ramos aborda as realidades rurais extremas do norte do Brasil, Veríssimo foca no ambiente urbano do sul do país. Mas ambos os autores compartilham uma crítica social aguda e uma preocupação com a condição humana. Então, por que é que é importante ler Olhai os Lírios do Campo hoje? Hoje poderíamos dizer que a relevância atual desta obra é muito, muito viva, já que, apesar do romance ser ambientado em um momento histórico específico, poderíamos dizer que as suas reflexões são atemporais. A obra continua atual ao tratar de dilemas universais, como já temos dito, como o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a busca pela autenticidade em um mundo que valoriza somente o sucesso material e também a importância de valores éticos diante de crises políticas e sociais. Desta maneira, O Ler os Lírios do Campo permanece uma literatura indispensável para uma pessoa que quer compreender não somente a literatura brasileira, mas que também quer explorar os desafios existenciais que alguma vez todos podemos enfrentar na vida em diferentes contextos.